Bom, então vamos nós aqui. Vamos gravar a continuidade da videoaula de membranas celulares. E aqui nós vamos falar de transporte através das membranas celulares. Já vimos composição de membrana e tudo mais. E agora o transporte. Como é que se dá o transporte através dessas membranas? Ou ele pode acontecer por difusão, né? Às vezes a gente chama até de difusão simples, que ela consegue passar diretamente, a setinha nos indica que ela pode passar diretamente pela membrana, sem nenhum outro transportador para estar facilitando essa difusão, passa através mesmo da membrana. Moléculas hidrofóbicas pequenas, então ela consegue aí atravessar a membrana, como oxigênio, CO2, nitrogênio, benzeno. Outras moléculas polares pequenas não carregadas também têm essa capacidade de fazer a difusão. Não é tão simples como essas pequenas moléculas hidrofóbicas aqui, mas também tem a capacidade de estar fazendo, como água, glicerol e etanol. Como já disse, de água, não necessariamente 100% da água que for entrar dentro da célula vai ter difusão simples pela membrana. É parte desta água consegue estar passando aí, então, pela membrana. Aqui embaixo nós temos, então, mostrando que as moléculas polares grandes não carregadas, como aminoácidos, glicose e nucleotídeos, não conseguem atravessar essa membrana. Se elas não conseguem fazer aí a passagem através da membrana, elas necessitarão de proteínas de transporte. Então, aí já vai ter que existir essas proteínas de transporte para possibilitar a passagem de moléculas polares grandes não carregadas. Íons também não passam diretamente pela membrana. Então, vai necessitar de canais iônicos que vão permitir a passagem desses íons por eles. Aí, dando continuidade, então, quais são os tipos de transportes que podemos estar listando? Temos o transporte passivo, temos o transporte ativo. O transporte passivo não se gasta energia. O transporte ativo vai haver um gasto energético. Uma diferença clássica entre os dois, basicamente, seria essa. Um gasta energia, o outro não gasta energia. Por que um não gasta energia como transporte passivo? Porque a passagem ali da substância vai ser a favor de um gradiente de concentração. Então, é um transporte que não vai necessitar de uma energia, porque já aproveita aí o seu gradiente. Ela pode ser do tipo de fusão simples, aquela que nós vai passar diretamente através da membrana, vai ser de forma espontânea, passando do meio de maior concentração para um meio de menor concentração de soluto. Então, aí no caso, né, se for a água ou algumas moléculas pequenas, elas podem estar sempre fazendo essa difusão simples de forma espontânea. Quanto mais concentrado de um lado e menos concentrado do outro, mais fácil seria esta passagem. A difusão facilitada também vai ser a favor de um gradiente, porém necessitará de proteínas carreadoras. Ela não faz a difusão simples, direto pela membrana, mas consegue fazer sem gastar energia, mas utilizando-se de proteínas carreadoras ou proteínas transportadoras ou permeases, que são proteínas que vão estar permitindo esta passagem de um meio para o outro. A osmose, aqui no caso, né, voltando na difusão simples, quem faz essa passagem é o soluto. Até falei da água, né, mas a água nós vamos tratar aqui na osmose. Na difusão simples é o soluto que passa do meio mais concentrado para um meio menos concentrado. A osmose vai estar falando diretamente dessa passagem da água. Então, a água vai passar de um meio, né, ela consegue passar através da membrana a favor de um gradiente de concentração, da mesma forma. Aí já é a água que vai estar passando para tentar equilibrar os meios. O transporte ativo ocorre contra um gradiente de concentração, então não é favorável. Como se apresenta uma condição não favorável para o transporte, vai necessitar de energia aí para fazer esse transporte. E vai ter que, claro, utilizar proteínas carreadoras ou transportadoras para fazer esse transporte, ok? Aqui nessa figura a gente visualiza
várias formas de transporte. Aqui o CO2 fazendo a passagem direta via membrana, com certeza de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, como é a difusão simples. A difusão facilitada, então, os dois exemplos aí de transporte passivo, saindo também de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, porém precisando de uma proteína fazendo aí o papel de transportadora, neste caso uma proteína canal, tá certo? Vai fazer essa passagem aí, então, nesse caso de potássio, íons potássio. O transporte ativo, então, ele existe aqui do tipo primário ou do tipo secundário. O tipo primário é aquele que gasta-se, quebra-se a molécula de ATP. Então, vai gastar aí a moeda energética, que é a adenosina trifosfato, vai ser quebrada em ADP mais fosfato e a energia é gasta para fazer esse transporte. Pode ver que aqui está saindo de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, isso é contra um gradiente de concentração, e para que aconteça essa passagem desse proto-H+ aqui para o outro meio, ele vai gastar energia. Aqui no caso, transporte secundário, não quebra-se ATP, mas a passagem de uma das moléculas vai ser contra, por ser ativo, é contra um gradiente de concentração. Vamos ver aqui quem está indo contra. Neste caso aqui, ó, então os prótons H+, que aqui supõe estar mais concentrado, ele vai estar vindo a favor de um gradiente de concentração. Se ele está vindo a favor de um gradiente de concentração, a outra molécula vai fazer contra o seu gradiente de concentração. Então, uma delas tem que estar contra para o transporte ser caracterizado como transporte ativo. Aqui, no caso, vamos considerar que é o sódio que está indo contra o seu gradiente de concentração, mas qual energia ele está usando? Não é ATP. Ele usa a energia favorável do gradiente eletroquímico de prótons H+. Como o prótons H+, vamos considerar que está aqui também igualmente mais concentrado, ele vai ter a facilidade, né, ou como se diz, ele já tem aí uma facilidade de ultrapassar usando essa proteína transportadora ou carreadora. Então, ela vai fazer esse transporte aqui. O sódio vai contra um gradiente, mas usando o gradiente favorável, ou a gente chama também o gradiente eletroquímico dos prótons H+. Aqui, no caso, pode ver que enquanto um sai, né, enquanto um vai numa direção, o outro está indo na outra direção. Então, são antiporte. A gente chama isso de... é um cotransporte, que duas moléculas vão ser transportadas aí pela mesma proteína, porém do tipo antiporte, porque as moléculas estão, ou aí os solutos, nesse caso são os íons, estão sendo transportados em vias diferentes. Vias contrárias. Aqui, do tipo simporte, também um cotransporte, duas moléculas está indo, vamos usar do mesmo jeito. Aqui o gradiente de prótons H+ está indo favorável a um gradiente de concentração, e NO3 vai aproveitar esse gradiente eletroquímico favorável dos prótons H+ e vai ser transportado contra um gradiente de concentração. Então, tirando aquela visão clássica que transporte ativo é do tipo que gasta ATP, então a gente sempre pensa ativa porque gasta ATP, não necessariamente. No primário, sim, quebra-se ATP. No caso, a gente chama de bombas quando se usa ATP. No caso aqui, não se usa ATP, mas usa uma energia, sim, só que nesse caso está usando-se um gradiente eletroquímico do próton H+, que a sua passagem é favorável, porque ele está indo, é como se a gente dissesse que ele está indo passivamente a favor de um gradiente, porque vai ser passivo, né? Se ele está indo a favor de um gradiente, isso é facilitado por essas proteínas carreadoras, porém, outras moléculas aproveitam, é como se pegasse carona, outras moléculas aproveitam e faz o transporte também, aí juntamente, aproveitando este gradiente eletroquímico de uma molécula. Falando de cada um em separado, a osmose, então, quem se movimenta é a água.
a água que vai se locomover de um meio hipotônico, ou seja, de pouco soluto, então mais água e pouco soluto, mais diluída, para um meio hipertônico, né? Então ela sai de onde tem mais água e menos soluto para um meio que está ao contrário, para um meio hipertônico, onde tem mais soluto e menos água. Então ela vai tentar equilibrar estes dois meios, tornando o meio isotônico. Esse seria o objetivo da osmose, por isso que a água faz essa, e ela consegue atravessar a membrana, como já vimos. Aqui mostrando, ó, então, aqui fora da célula está hipotônico, pouco soluto e mais líquido, mais água. No interior da célula, mais soluto e menos água, então hipotônico, ó, desculpa, hipertônico no interior e fora hipotônico. A água então vai entrar no sentido de tentar equilibrar esses dois meios, ela se move para dentro da célula. Se a quantidade, né, ou seja, aqui chega ao rompimento celular, caso esta água, ou seja, ainda não equilibrou. Se já tivesse equilibrado os dois meios, parava, ela só ficaria mais túrgida às vezes, né? Mas se no caso ainda não igualou os dois meios, a água continua entrando, independente aí da resistência dessa membrana, e vai levar ao rompimento celular, se for o caso, para que realmente os meios aí se tornem isotônicos. Essa então é a osmose. A difusão facilitada, então, já dissemos ali rapidamente, ela utiliza proteínas transmembranas ou proteínas carreadoras ou transportadoras altamente seletivas, porque essas proteínas vão ter o seu transporte específico, cada proteína para o seu transporte específico. Ou podem ser também proteínas canais, né? Vai estar aí fazendo de acordo com o seu poro, com o tamanho do poro desse canal, dessa proteína, e dependendo da carga elétrica dos íons, né, vai ter passagem aí por esses proteínas canais. Aqui então mostrando uma proteína carreadora ou transportadora e aqui uma proteína canal, altamente seletivos porque elas são específicos aí para os seus transportes, para as suas cargas. Aqui mostrando então, ó, nós estamos falando de difusão facilitada, usando proteínas transmembranas. Mostrando um gradiente de concentração, então já é favorável, é a favor de um gradiente de concentração, tem mais soluto neste meio do que no exterior aqui, do que no interior. Então é facilitado essa passagem a favor de um gradiente, é quase que uma tendência natural, né? Tentar sair de onde está mais concentrado e ir para um meio menos concentrado. Aí, neste caso aqui, uma proteína específica, uma proteína carreadora específica, que vai permitir ou mediar essa passagem. Ela vai ter os sítios de ligação específico para esse soluto, pode ver. O soluto, nesse caso aqui, ela consegue transportar 2 solutos de uma vez só. Então, ela vai permitir... Ó, ela está aberta aqui para o lado exterior e fechada para o interior. Os 2 solutos entram por mudança conformacional desta proteína, que vai ocorrer com a ligação dos 2 solutos. Ela se modifica e fecha aqui a porção exterior e vai abrir aqui para o meio interior, liberando as 2 moléculas aqui de soluto. Então, isso como está a favor de um gradiente de concentração, não se gasta energia, né? É favorável essa passagem aí, e nesse caso é um soluto que não atravessa diretamente a membrana e ele precisa de uma proteína transportadora. Mostrando que as membranas celulares, aqui uma membrana plasmática, uma membrana de lisossomo, uma membrana de mitocôndria, membrana externa e interna, vão ter seus diferentes proteínas transportadoras. Ó, lisossomo tem uma proteína que vai transportar prótons H+ para o interior. Nós temos aqui uma proteína transportadora na mitocôndria que vai levar o piruvato para o interior da matriz mitocondrial. A ATP, que é formada dentro da mitocôndria, vai ter sua proteína específica aqui, ó, transportadora, permitindo a sua saída
para o meio externo da mitocôndria, sódio saindo, uma proteína canal, aminoácido, que nesse caso mostrando um sentido de entrada para a célula, açúcar também entrando, nucleotídeo. Então, aí pode ser bomba, vai depender do gradiente de concentração dessas moléculas para a gente considerar se vai ser passivo, uma difusão, ou um transporte passivo ou um transporte ativo. As proteínas canal são poros aquosos transmembrânicos porque perpassa toda a membrana, de passagem passiva de moléculas solúveis em água, então há um transporte passivo, né? Então vai a favor de um gradiente de concentração. Os poros são estreitos, né? Não estão continuamente abertos, ou seja, vai depender aí do gradiente, vai depender da resposta celular, se precisa ou não de um ligante, para esse poro se abrir ou se fechar, às vezes até a própria concentração do íon, que vai estar sinalizando que deve estar aberto ou fechado, e os íons que são transportados aí dentro da célula, são diferentes íons necessários para o funcionamento celular, e são muito importantes as suas devidas concentrações dentro da célula. Sódio, potássio, cloro, cálcio, né, são aí importantes íons presentes nas células. Então, vão passar pelos poros aquosos ou proteínas canal. Exemplos de canais iônicos. Acho que essa figura é do Junqueira e Carneiro. Aqui, né, mostrando então qual seria o íon a ser transportado, onde está localizado, em qual tipo de membrana e qual função a ser desempenhada. Aqui, escoamento de potássio, de sódio, um canal de potássio, canal de cálcio, desculpa. Aqui, esses três controlados por voltagem, ó. Então, o próprio potencial de membrana, né? A voltagem aí criada nas membranas celulares. Receptor de acetilcolina, um canal de sódio e cálcio controlado por acetilcolina, então precisa do ligante acetilcolina para que haja o transporte de sódio e cálcio. Em quais células? Ó, nas membranas plasmáticas de muitos neurônios, tá vendo? Aqui o canal de cálcio controlado por voltagem também no sistema nervoso, aqui também nas células nervosas, controlado por voltagem, aqui o canal de potássio. Aqui, membrana plasmática da maioria das células animais, o escoamento, aqui todas as células nervosas, ó, aqui neurônios, célula do pelo auditivo do ouvido interno, um canal de cátion ativado por pressão mecânica. Então, diferentes canais, né, iônicos, com diferentes passagens aí de qual íon será transportado e se precisa de ligante ou não. E aqui as funções desempenhadas por esse transporte aí desses íons. O transporte ativo, então, já falamos também rapidamente, que ele se dá quando ocorre o transporte contra um gradiente de concentração. Como está mostrando que essa molécula, ela está mais concentrada no interior, aqui, vamos considerar que esse é o interior da célula. Então, se aqui está mais concentrado, a tendência dela seria sair. Mas como ainda essa molécula é para entrar, então ela está indo contra um gradiente de concentração, e se ela vai seguir esse caminho contra um gradiente de concentração, ela precisa de uma energia para ser transportada. Esta energia, como já falamos, pode ser direto à quebra do ATP, então são bombas movidas por ATP, como pode ser via um transportador acoplado, que foi aquele que nós falamos, de aproveitar o gradiente eletroquímico de outra molécula e fazer o seu transporte contra o gradiente. Ou aqui, no caso, o exemplo de algumas bactérias, a bomba movida à luz. Então, a energia utilizada, nesse caso, vai ser a energia da luz. Aqui mostrando até a bactéria rodopsina, que seria a proteína aí de membrana, ó, que vai ser ativada pela luz para transportar prótons H+ contra um gradiente de concentração. Isso aqui é uma membrana de bactérias. E aqui mostrando a ATP sintetase também de bactérias, ó, prótons H+ entrando e convertendo moléculas de ADP mais fosfato em ATP.
As proteínas carreadoras, aquela que vai ser o transporte acoplado. Cada célula vai ter o seu conjunto dessas proteínas carreadoras, né? Todas as proteínas que fazem o transporte. E os solutos, como já vimos também, podem ser transportados de formas diferenciadas. Ou uma única molécula transportada, aqui do tipo uniporte, ou transporte acoplado, duas moléculas, se elas são no mesmo sentido, simporte, e se elas são em sentidos opostos, antiporte. Aí só dando nomenclatura quando essas moléculas se atravessam via proteína, às vezes uma única molécula atravessando, ou duas com cotransporte, ou um transporte acoplado, e aí se são no mesmo sentido ou sentidos contrários. Um exemplo aqui de um transporte ativo primário, que é a bomba de sódio e potássio, então é do tipo antiporte, são locomovidos em sentidos opostos. As partículas, que no caso vai ser sódio e potássio, vão em sentidos opostos, sódio saindo e potássio entrando para o interior da célula. E aqui a gente começa, ó, desde o passo 1, então vai gastar ATP, vai se gastar ATP aqui, energia, de forma de ATP, vai quebrar essa moeda energética. 3 sódios se associam, ela está aberta sem ainda a fosforilação via ATP, ela está aberta para o interior da célula. 3 sódios se associam a essa bomba, certo? E quando elas se associam, então 3 aqui, 3 íons sódio associados, esse complexo proteico, o ATP vai transferir um fosfato para essa proteína transportadora ou essa bomba. Nisso, né, então a gente diz que gastou-se um ATP. Ao fosforilar esta proteína, esse fósforo aqui adicionado, ó, ele modifica, e isso vai levar a uma mudança conformacional desta bomba de sódio e potássio, que vai fazer com que ela mude a sua conformação e se feche para o lado interior e vai abrir para o lado de fora da célula. Neste momento que ela se abre, houve toda uma mudança conformacional, ela libera os íons sódio para o meio extracelular. Neste momento que está aberto, ó, os potássios se associam. Tá bom? Então, não é que é nem ao mesmo tempo, são em tempos diferentes, mas usando a mesma proteína transportadora, usando-se ATP, enquanto o sódio sai, potássio entra, então é do tipo antiporte. Então, os potássios se associaram nos seus pontos específicos da célula. Quando isso acontece, vai levar a mudança conformacional, com certeza, e isso vai fazer com que, ó, o fósforo, há uma desfosforilação, o fósforo só se sai aqui dessa proteína, e isso tudo leva a mudança conformacional que faz com que essa proteína se abra para o lado do citoplasma e se feche do lado extracelular. Ó, libera os potássios e volta novamente aqui. Então, enquanto for necessário para esse controle aí de sódio e potássio, vai estar fazendo aí esta forma de transporte. É uma bomba porque gasta ATP. A bomba de sódio e potássio é um transporte ativo, que no caso a gente nem poderia estar chamando, às vezes algumas literaturas até trazem os nomes de forma aí que acaba causando um pouco de confusão, mas aí a gente já nem poderia estar chamando de bomba não, porque bomba, né, alguns livros trazem como conceito que seria bomba é quem gasta ATP. Aqui, no caso, né, tá chamando de bomba, mas o mais correto seria a gente estar chamando de um transporte ativo de glicose e sódio. Vamos verificar aqui, então, essa figura. O gradiente eletroquímico do sódio, então, ele está mais concentrado aqui no espaço extracelular e menos no espaço do citossol. Então, a tendência desse sódio a difusão aí de forma, não é nem difusão, mas a passagem é favorecida nessa direção, do meio extra para o meio intra. Então, o sódio já vai passar de forma passiva, né? É favorecida essa passagem dele aí, usando a proteína transportadora. No caso aqui da glicose, que é que vai ser cotransportada, o gradiente eletroquímico dela é o contrário, ó.
do sódio. Ela está menos concentrada no meio extracelular e mais concentrada no meio citossólico. Porém, a glicose não pode ficar circulante, ela precisa ir para o interior das células, né, para ir ser armazenada e seguir o seu caminho aí dentro dos tecidos. Então, o que acontece? Pode ver aqui, quem está indo contra um gradiente de concentração, porque a glicose está entrando, quem está indo contra um gradiente de concentração é a glicose. Ó, ela vai contra um gradiente, então ela vai fazer um transporte ativo. Ela está sendo transportada ativamente. E qual a energia que essa glicose está utilizando para passar para o lado interno da célula? Ela está usando o gradiente eletroquímico do sódio. Ó, ele está mais concentrado aqui, então já é uma proteína transportadora que permite, aí é um que a gente chama de transporte acoplado, as duas no mesmo sentido, então tanto os íons sódio já é favorecida a sua passagem, se associam, a glicose faz o que? Pega de certa forma uma carona aqui nessa mesma proteína, aproveitando o gradiente eletroquímico do sódio e é transportada para o lado citossólico. Então, ela usou energia? Sim. Qual? O gradiente de sódio, que já estava mais concentrado aqui. Então, é quase que gerar uma força mesmo de entrada desse sódio. E nessa passagem do sódio, a glicose entra juntamente. Como as duas partículas estão indo no mesmo sentido, a gente chama isso de simporte. Aqui mostrando um potencial de membrana, é que na maioria das células, ó, aqui fica carregado positivamente no meio extracelular, no espaço extracelular, e no espaço citossólico ela é carregada negativamente. Então, há todo um transporte de íons, sempre nessa tentativa de estar mantendo aqui esse potencial de membrana, né? Negativo da parte citossólica e positiva na parte extracelular. E é interessante, falando em membranas, esse potencial de membrana, que qualquer modificação que aconteça aí nesses íons, na concentração desses íons, a membrana responde, algumas proteínas também respondem prontamente a essas modificações aí do potencial de membrana. Mas isso vocês vão estar vendo bem aí, visto, vai passar por essa parte em fisiologia. Vamos para o próximo. Não quer ir para o próximo. Aqui. Próximo. Ok. Aqui, então, temos a passagem o transporte da glicose via membrana. Chamando a atenção para a glicose, tá? Aqui, alta concentração de glicose nesse meio intracelular. Baixa concentração de glicose aqui na parte extracelular e baixa concentração também aqui na parte já do fluido extracelular. Então, a glicose, quando a gente se alimenta, ó, que é o lume intestinal, a glicose vai, no início, aumenta a sua concentração aqui, né? Aí ela passa de forma passiva, ainda nem está mostrando isso, mas eu vou mostrar no próximo slide. Ela vai ter uma passagem passiva no início, mas aqui já está mostrando uma situação que a glicose já está alta dentro da célula, tá? Então, é bem controlada essa questão da concentração de glicose nos tecidos e nos fluidos. E aqui mostra aquele transporte que vimos ali, na figura anterior do glicose e do sódio, ó. Então, a glicose está indo contra um gradiente de concentração, utilizando aí o transporte passivo do sódio, ou gradiente eletroquímico do sódio. A energia utilizada pela glicose é o gradiente eletroquímico do sódio. Até aqui nós já vimos, né? Então, aqui no interior ela está mais concentrada. E aí, o que acontece? Ela consegue passar de forma passiva, ó, via aqui proteína transportadora, uma proteína carreadora que vai, se aqui está mais concentrado e aqui está menos concentrado, como mostra aqui, ó, no fluido extracelular ela vai estar passando do mais concentrado para o menos, então de forma passiva, um transporte passivo. E aqui o sódio faz tanto esse transporte aqui no ápice no domínio apical dessa célula,
do lúmen intestinal, aqui do epitélio intestinal. Então, esse aqui é um epitélio intestinal. E o sódio, aqui fazendo a favor de um gradiente. E aqui ele também, como já vimos, também a bomba de sódio e potássio faz também a sua passagem. Ela sai novamente da célula por bomba de sódio e potássio. Sódio sai, potássio entra. Então, resumindo aí, que já vimos, 3 tipos de transporte que vimos até agora. Aqui apenas no lume intestinal, na epitélio intestinal, no fluido extracelular, mostrando aí o papel da glicose e do sódio e como acontece os seus transportes. Aqui foi o que eu disse da glicose, que assim que a gente se alimenta, nós vamos ter uma alta concentração de glicose, primeiramente do lado de fora, né? Esse aqui primeiro a gente se alimenta, então eles já estão alto do lado de fora da célula. Como está, né, naquele momento que a gente ainda não acabou de se alimentar, vai ser invertido isso. Tem alta concentração do lado de fora e menor concentração no interior. Então, ela vai entrar de forma passiva, igual acontece aqui. Ao mesmo momento também que aí depois ela vai ficar mais concentrada no citossol, ela vai sair de forma passiva aqui. Então, antes de acontecer utilizar esse gradiente eletroquímico de sódio, ela faz essa passagem aqui de forma passiva, né, mediada pela insulina. Então, a insulina que aumenta aí no momento pós-prandial, que é quando a gente se alimentou, a insulina aumenta também. Tem seus receptores específicos na membrana, que ela se liga. Ao se ligar, ela leva toda uma mudança conformacional e nós temos então no interior da célula vesículas, ali meio que escondendo os transportadores de glicose, né? Eles só vão se ligar na membrana plasmática quando tiver uma sinalização, que foi esse sinal aqui, evidenciando que há glicose lá do lado de fora. Então, tem bastante glicose do lado de fora da célula, precisando entrar para o interior da célula. Então, aí que há essa sinalização, ó, elas vão se fundir, essas vesículas se fundem aqui na membrana, olha aqui, vai expor, aqui já seria completa exposição desses daqui, né? Ela expõe esses transportadores de glicose e a glicose começa a entrar. E a glicose vai passando. Ó, quando os níveis de insulina diminuem, os transportadores de glicose movem-se da membrana da célula para os locais de armazenamento intracelular, de onde podem ser reciclados. Então, quando vai diminuindo a glicose aqui, vai diminuindo a insulina também. Terminando essa associação aqui, ela sinaliza novamente, a célula entende que não tem mais tanta glicose do lado de fora, né? Não para ir a favor de um gradiente de concentração, ela novamente formam aqui, armazenam de forma intracelular essas vesículas com os transportadores de glicose. E ficam aqui esperando novamente uma sinalização para se fundirem na membrana celular. Então, tem um ciclo, né, que a glicose e os seus transportadores ficam aqui fazendo, mediado por insulina. Certo. Aqui, então, um exemplo também é do Junqueira e Carneiro, essa tabelinha, mostrando proteínas carreadoras, a fonte de energia, a posição, em qual parte estão e a função aí dessa proteína carreadora. O carreador de glicose foi o que acabamos de ver, ó, não utilizou energia nenhuma, porque então vai ser uma importação passiva de glicose, que está a favor de um gradiente. Está presente na maioria aí na membrana plasmática da maioria das células animais. A bomba de glicose movida a sódio, ó, então qual é a energia utilizada pela glicose? O gradiente de sódio, para ter uma importação ativa de glicose, também na membrana plasmática apical de células do intestino e dos rins, como vimos na figura. O cambiador, né, ou seria ali a permease de sódio e prótons H+, na membrana plasmática de células animais, usando também, então, um gradiente de íon sódio, para que há uma exportação ativa de íons H+, tá vendo? Onde vai regular um pH. A bomba de sódio e potássio, também na membrana plasmática da maioria das células, nós vimos que quebra ATP para exportação ativa de sódio e importação ativa de potássio. Bomba de cálcio,
ó, também presente na membrana plasmática de células eucarióticas. Quebra-se ATP, exportação ativa de cálcio. Bomba de H+, membrana plasmática de células de plantas, de fungos e de algumas bactérias, quebrando ATP. Pode-se ver que quando quebra ATP chama de bomba, por isso que aquela hora eu corrigi lá falando da glicose do sódio, tá vendo? Apesar que chama de bomba aqui, ó. Mas tem alguns livros que trazem que a gente só vai chamar de... O Junqueira chama de bomba. Mas já tem livros que fazem essa correção que bomba seria só quem gasta-se ATP. Por isso que aquela hora lá eu falei para vocês que tem essa... Aí dessa controvérsia, né? Alguns chamam de bomba só quando gasta-se ou hidrolisa o ATP e outros aqui já chamando também de bomba, tá? Então, aqui falamos, né, da bomba de H+, exportação ativa de H+, do citossol para dentro dos vacúolos, e a bactéria rodopsina, que é aquela lá presente em bactérias, ó, membrana plasmática de algumas bactérias. A fonte energética utilizada é a luz, para ter uma exportação ativa dos prótons H+ por exterior da célula, como nós vimos na figura. O transporte em massa ou em quantidade é um transporte já não mais utilizando proteínas. Quando a gente fala em transporte em massa ou em quantidade, a gente já vai estar falando de endocitose e exocitose, de modificação de membrana. Então, a membrana agora que vai se modificar para endocitar, né, para fazer uma defesa, para secretar um produto. Então, agora já está envolvendo maior quantidade aí de macromoléculas, às vezes até de um micro-organismo, de substâncias líquidas, vai depender do tipo de transporte. Então, transporte em massa ou em quantidade seria o transporte de macromoléculas e de bactérias, né, de parasitas, de micro-organismos, na verdade. Vai levar uma alteração morfológica na superfície celular, então a membrana vai se modificar para realizar esse transporte. Essas modificações podem ter aí função de defesa, se for no caso uma bactéria que precisa ser fagocitada, então está defendendo aquela célula ali, uma defesa para o organismo, fazer uma fagocitose de um micro-organismo. Vai levar uma digestão intracelular, tanto de micro-organismo como de macromoléculas. Pode ser para secretar produtos ou metabólicos que a célula produziu e ela precisa ali fundir na membrana e expor para o meio extracelular algum produto ou algum metabólito. Isso a gente vai ver lá no sistema de endomembranas, né? Quando a informação sai do núcleo, vai para o retículo, do retículo para o Golgi, do Golgi vão ser secretados. Os tipos de transporte em massa ou em quantidade são as endocitose e exocitose. Endocitose, podendo ser a fagocitose, que seriam aí quando está absorvendo partículas grandes e sólidas, né? Emite pseudópodes, então a membrana se modifica de forma a emitir pseudópodes para envolver ali as partículas a serem endocitadas. E pinocitose, quando se trata de partículas pequenas e líquidas. Então, modificou a membrana e englobou ali partículas pequenas e líquidas, é pinocitose. Já envolveu grandes partículas ou partículas sólidas, bactérias, fagocitose. Aqui nós temos, então, evidenciando isso, ó, uma célula emitindo aqui os pseudópodes, a célula fagocitária branca do sangue, né, e as células de defesa, vai envolver toda essa bactéria, ó, tá quase terminando aqui já, vai envolvê-la, internalizar e digerir, né? Então, emitiu os pseudópodes. Aqui um macrófago, olha só, ele está eliminando 2 células vermelhas do sangue. Então, esta onde está a seta rosa, que a gente consegue delimitar aqui, são os pseudópodes sendo emitidos, ó. Ele vai modificando essa membrana todinha até que ele consiga envolver ela todinha, sem massa, e internalizar para que faça a digestão. A endocitose, continuando a endocitose, nós falamos pode ser fagocitose ou pinocitose. Então, fago é quando são partículas sólidas ou grandes, e pinocitose quando são partículas pequenas ou líquidas, tá? Então, aqui os tipos de endocitose, às vezes por receptores,
Então, essa membrana aqui, ó, sofreu uma invaginação, pequenas partículas, às vezes mediada direto por receptores que se associam, vai ser internalizadas, levando ali o que precisou ser endocitado. Ó, uma fagocitose, partículas grandes, emitiu pseudóptise, vai envolver, vai internalizar. Aqui chamando a atenção para as pinocitoses, quando sofre essa invaginação, ó, a pinocitose clássica, né, que a gente conhece, pode ser revestida ou não. Aqui é sem revestimento, essa vesícula de pinocitose, ou aqui pode ser revestida, ó, de clatrina e adaptinas, ou aqui caveolina. Então pode ter revestimento ou não, como mostrado aqui. De todo jeito, mesmo que tenha revestimento, depois ela libera esse revestimento e fica de forma lisa, aí, que seria o endossomo precoce no interior da célula. Existe a macropinocitose, não chega a ser pseudópodes, mas a membrana sofre uma evaginação, ó. Mas quando ela se fecha aqui, ela vai englobar partículas pequenas ou líquidas. Aí ela continua ainda sendo pinocitose, só que a gente chama já de macropinocitose, porque ela emite aqui as membranas, né? Vai formar uma vesícula e vai internalizar. Aqui também mostrando partículas LDL, tem os receptores na própria membrana para se associar a essas partículas. Ó, faz parte do metabolismo dos lipídios, vai internalizar, vai sofrer degradação, aí surge um lisossomo aqui, já quebrando todas as partículas e macromoléculas, colesterol, ácidos graxos, aminoácidos. Então aí mostrando o caminho que segue essas vesículas quando são endocitadas. Vai haver aqui uma reposição desse revestimento, ele se solta, ele se libera, ele volta aqui para a membrana. O receptor aqui está internalizando ainda, né? Que internalizou. Depois, ó, membranas e receptores, que o receptor não é para ser degradado, o receptor volta aqui num mecanismo de reciclagem até de membranas também, devolvendo este receptor de membrana. A endocitose aqui mostrando então, endocitose pode ser tanto pinocitose quanto fagocitose, forma um endossomo primário, foi endocitado, né? Algumas vesículas podem se soltar e vir a fundir novamente, fazendo reciclagem. Pode continuar para a via de degradação do lisossomo, como também pode fazer uma transcitose, que não deixa de ser aí uma reposição de membrana, só que em vez de voltar aqui para onde saiu, ela vai aqui na parte lateral da célula. Tá mostrando aí, as vias podem seguir essas vesículas quando sofrem endocitose. Aqui também mostrando aqui é um grande macrófago, vai fazer fagocitose, né, uma célula fagocítica, onde tem um micróbio ou uma partícula grande, qualquer outra partícula, uma bactéria, vai sofrer aqui os pseudópodes, a membrana se modifica, internaliza, se associa com as vesículas de digestão, aqui como os lisossomos, que têm as enzimas digestivas, ó, até que consegue degradar, faz toda a digestão intracelular e depois libera aí os constituintes menores dessa degradação. Ainda seguindo, nós estávamos falando então até agora de transporte em quantidade ou em massa. Existem também as especializações de membrana, pode ver que esse conteúdo de membrana é bem extenso, né? Tem muitas especificidades dessa membrana. Aqui falando de outra, que seria as especializações da membrana. Então, as membranas podem se especializar aí, pode se modificar para desempenhar diferentes funções. No caso das especializações de membrana, no sentido de absorver ou de conferir aderência ou de conferir movimentos celulares, ó. Então, a membrana pode aumentar a sua superfície, como? Ó, emitindo microvilosidades, ou emitindo e formando estereocílios. Cílios e flagelos também podem ser formados, tudo por a membrana, né, sofrendo aí, aumentando sua superfície de contato, na verdade,
quando vai formar microvilosidade, estereocílios, cílios e flagelos, além de cílios e flagelos vão estar também envolvidos em movimentos celulares. A absorção também, que cílios faz absorção, questão de movimento, tanto movimento é absorção, microvilosidades também, absorção. E temos também as junções intercelulares, que estão dentro das especializações de membrana, que entram nas estruturas juncionais, que é junção oclusiva, desmossomos, e também as interdigitações. As microvilosidades são essas, onde a membrana, de forma igual, bem uniforme, ela sobe, ela desce, ela aumenta a superfície de contato. Em vez dessa membrana ser única aqui, ó, reta, lisa, não. Ela emite várias microvilosidades. Tá vendo? Então, bem uniforme, mesmo tamanho. São sustentadas por filamentos do citoesqueleto. Então, ela fica fazendo, ó, sai da base aqui da membrana plasmática, sobe todinho, acompanha a microvilosidade e volta. Então, aqui alguns tecidos, como aqui células epiteliais do intestino delgado e nos rins, temos a presença de microvilosidades. Aqui chama atenção para, aqui como se fosse um corte aqui assim, ó, na pontinha das microvilosidades, no término delas aqui, foi feito esse corte e a gente evidencia o glicocálice aqui, ó. Esses emaranhados aqui do lado de fora faz parte do glicocálice. E aqui é o interior, onde vai ter o filamento citoesqueleto sustentando aí estas microvilosidades. Então, o glicocálice costuma ser bastante desenvolvido nessas microvilosidades. A quitina que sustenta, onde está presente aí nos tecidos, né, com função de aumentar a superfície de absorção. Então, o objetivo aí é de ter uma absorção rápida, eficiente e dessa forma aí aumenta bastante a superfície de contato dessa membrana. Aqui são microvilosidades também, só que aqui já num corte, para ver que cada um é um núcleo aqui, né? Já num tecido histológico. Esse aqui já é eletromicrografia, então a gente consegue ver em melhores detalhes essas microvilosidades. Aqui pode ver que aquelas microvilosidades que a gente tá vendo ali, tem elas aqui, ó. Elas vão estar aqui desenvolvidas nessa faixinha que a gente consegue ver aqui, ó. Então, são as microvilosidades desse epitélio. Aqui já um de varredura, o microscópio eletrônico de varredura, também mostrando aí o emaranhado citoesqueleto, ó, que vai sustentar essas microvilosidades aqui. Então, mostrando diferentes fotos aí, diferentes estruturas, onde a gente consegue evidenciar essas microvilosidades como especializações de membrana. Estereocílios. O que são estereocílios? Também serão prolongamentos da membrana para aumentar a superfície de contato. O nome parece cílio, mas não tem mobilidade, tá? É sem mobilidade, ele não tem movimentação, como nós vamos ver que os cílios têm. Vai estar transportando água e moléculas. O objetivo desse aumento de superfície de contato é para transportar água e moléculas. Onde vamos encontrar estereocílios? Nas células epiteliais do epidídimo, no canal deferente e nas células pilosas do ouvido. São células, então, especializadas para a presença de estereocílios para transporte aí melhorado e mais ágil de água e moléculas. Os estereocílios, diferente das microvilosidades, são bem mais organizadinhas aqui embaixo, ó, que são as microvilosidades, com glicocálice bem desenvolvido. Os estereocílios já são esses aqui mostrados nessa foto, ó, pode ver que é bem diferente de uma microvilosidade, eles são longos, esse emaranhado aqui, isso aqui é em corte histológico, coloração HE. Aqui já é uma eletromicrografia, vejam como eles são longos, ó. Bem longa, que nem pega todo o final dele. Então, são bem diferentes de microvilosidade, mas também o objetivo é de aumentar a absorção, tá certo? De aumentar a superfície de contato aí dessa membrana. Esse aqui é uma eletromicrografia de microvilosidades. Ó, aqui são várias microvilosidades, glicocálice bem desenvolvida, essa fumacinha que se apresenta aqui. E aqui um desenho esquemático de uma microvilosidade para a gente entender como ela é formada, ó.
Então ela vai, emite essa membrana, acompanha toda forma, na verdade, a microvilosidade e retorna aqui na base. Elas são bem iguais, pode ver no corte, em tamanho, espessura. No interior, quem sustenta, então, o filamento de actina, que tem uma rede que vai estar aqui na base, dentro da célula, e aqui saindo dela, ó, e subindo para o interior das microvilosidades, filamentos de actina também, tá bom? Aí vão ter outras várias proteínas envolvidas aí, essa verdinha que é a miosina 1, essa fimbrina que está conectando o feixe, vilina também conectando aí os feixes, os filamentos de actina. Então, várias proteínas envolvidas aí nessa sustentação das microvilosidades. E quanto aos cílios e flagelos, nós vamos detalhar melhor depois as suas estruturas trabalhando em citoesqueleto, mas eles também são cobertos por membrana plasmática. A membrana plasmática também, ó, envolve todo o cílio, ela percorre todo o cílio, então a membrana está aumentando sua superfície de contato, nos flagelos também. Só que a questão diferenciada para cílios e flagelos é que tem um movimento, né? Então agora ele tem um movimento específico, o citoesqueleto vai favorecer esse movimento. Ó, as funções de cílios e flagelos é de movimentar fluidos, de coletar alimentos e também realizar locomoção, tá bom? Então a gente finaliza essa segunda parte aqui de membranas, falando de transporte em massa, falando de transporte de proteínas e transporte em massa e especializações de membrana. E depois eu continuo com a última parte aí que eu vou estar falando de membranas, que vai ser as junções intercelulares, tá bom? Então eu finalizo por aqui nesse momento para a gente dar continuidade após, para não ficar tão longo o nosso vídeo.